Você está deitado. E em algum lugar na sua cabeça, ainda que você não queira, ainda que esteja tentando deixar o dia para trás, há algo rodando. Uma preocupação. Talvez várias. Talvez aquela que você conhece tão bem, que já nem percebe mais quando ela começa, que simplesmente aparece como parte do silêncio, como se sempre estivesse lá, esperando o momento em que o barulho baixa o suficiente para ser ouvida. Algo que você não resolveu. Algo que pode dar errado. Algo que você disse e não deveria ter dito, ou não disse e deveria ter dito. Alguém que você está tentando alcançar, ou entender, ou agradar, ou proteger. Algo sobre o futuro que está incerto demais para ignorar e incerto demais para controlar. Você conhece bem esse território. É o território da mente que não para. E há uma pergunta no centro de tudo isso. Uma pergunta que raramente é formulada diretamente, mas que está sempre implícita quando a preocupação aparece. Por que me preocupo tanto com coisas que não posso controlar? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta real que merece uma resposta real. A resposta não é que você é fraco ou que você é ansioso por alguma falha de caráter. A resposta é que você é humano. Que a mente humana foi construída ao longo de centenas de milhares de anos para antecipar ameaças, para manter o estado de alerta, para nunca baixar completamente a guarda, porque baixar a guarda podia custar a vida. O problema é que você não está na savana. Você está deitado. E o sistema de alerta que foi projetado para lidar com perigos físicos está sendo usado para lidar com preocupações abstratas, e-mails não respondidos, opiniões que as pessoas podem ter sobre você, cenários sobre coisas que ainda nem aconteceram. Seu sistema nervoso não faz distinção entre o predador e a reunião de amanhã. Ambos ativam os mesmos mecanismos. Ambos mantêm você acordado quando deveria estar dormindo. Isso não é fraqueza, é fisiologia. Havia um homem que passou a vida inteira tentando responder essa pergunta. Não de forma abstrata, não como exercício acadêmico. De forma urgente, cotidiana, completamente prática. Por que era imperador de Roma? Porque tinha sobre seus ombros o peso de um império que, em certos períodos, chegou a 50 milhões de pessoas. Porque as guerras não paravam, as pestes não paravam, as conspirações não paravam, e ainda assim ele precisava dormir e acordar e tomar decisões e ser justo e não se deixar destruir por dentro. Seu nome era Marco Aurélio Antonino. Viveu de 121 a 180 depois de Cristo. Foi imperador de Roma por quase 20 anos. E todas as noites, ou quase todas, numa tenda de campanha às margens do rio Danúbio, ou num palácio em Roma, ou em algum lugar entre uma guerra e outra, ele abria um caderno e escrevia para si mesmo. Não para publicar, não para impressionar, para se lembrar. Para se lembrar do que sabia, mas que o dia havia feito esquecer. Para se lembrar de que a maioria das coisas que o preocupavam não dependiam dele. Para se lembrar de que o único campo de batalha que realmente importava era interior. Para se lembrar de que a preocupação não muda o que vai acontecer, apenas corrói o presente, que é o único momento em que a vida de fato existe. Aquele caderno ficou conhecido como Meditações e chegou até você esta noite, intacto, depois de quase 2000 anos. Você respira agora, devagar. Sente o ar entrar. Sente seu peito expandir. Sente como seu corpo,
sem qualquer esforço consciente da sua parte, continua fazendo o que sabe fazer. Continua regulando, continua funcionando, continua existindo com uma competência silenciosa que não pede permissão, nem precisa de aprovação. Marco Aurélio notava isso. O corpo funciona, a natureza funciona, os planetas giram, as estações se sucedem. O universo continua seu trabalho imenso, indiferente, com ou sem a nossa ansiedade sobre ele. Há algo de extraordinariamente libertador nessa constatação quando você consegue realmente senti-la. Você respira e o mundo continua. Você para de pensar por um segundo e o mundo continua. As coisas que vão acontecer amanhã vão acontecer de qualquer forma, independentemente de quantas horas desta noite você dedicar a se preocupar com elas. Isso não é convite para na indiferença. É uma observação sobre onde o seu poder real está. Marco Aurélio não teve uma vida fácil. Isso é importante dizer, porque às vezes imaginamos que os filósofos que escrevem sobre equanimidade vivem em paz e não precisam praticá-la de verdade. Ele não era assim. Perdeu filhos, vários deles, numa época em que a mortalidade infantil era uma realidade cotidiana, mesmo nos palácios imperiais. Governou durante a peste antonina, uma epidemia que se alastrou pelo império e matou milhões de pessoas. Lutou guerras que duraram anos, longe de Roma, longe das pessoas que amava, num frio que os romanos do sul não estavam acostumados a suportar. Lidou com traidores, com conspiradores. Com a solidão específica de quem tem poder absoluto, e por isso nunca tem certeza de que as pessoas ao redor são genuínas ou apenas oportunistas. E escrevia: não te perturbes. Não como negação da dificuldade, como lembrança de que a perturbação não ajuda. De que o medo do que pode acontecer não é o mesmo que sabedoria diante do que vai acontecer. De que a ansiedade sobre o futuro rouba o único momento que você tem, que é agora. Esse era o núcleo de tudo que ele praticava. Não a ausência de desafios, a presença de perspectiva. Os estoicos tinham uma distinção que Marco Aurélio usava constantemente, que ficou conhecida como a dicotomia do controle. Toda coisa que existe em relação a você cai em uma de duas categorias: o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você: seus pensamentos, suas intenções, seus valores, suas escolhas sobre como responder ao que acontece. O que não depende de você: o corpo no sentido de estar sujeito a doenças, a reputação que os outros constroem sobre você, o que as pessoas pensam de você, o dinheiro na sua presença ou ausência, o tempo que faz, a saúde de quem você ama, as guerras, as epidemias, a morte. Essa lista pode parecer brutal quando você a lê pela primeira vez. Parece que não sobra muita coisa. Mas Marco Aurélio argumentaria que o que sobra é tudo, que o interior é mais vasto que o exterior. Que a qualidade do que você pensa e quer e escolhe é a única coisa que determina se você vive bem ou vive mal, independentemente das circunstâncias. Isso não é resignação. É algo muito mais radical do que resignação. É a afirmação de que a liberdade não é a ausência de obstáculos externos. É a capacidade de não ser destruído por eles internamente.
Epicteto, o filósofo estoico que foi a maior influência de Marco Aurélio e que havia sido escravo antes de ser livre, entendia isso melhor do que ninguém, porque havia vivido numa situação de controle externo absoluto. Seu corpo pertencia a outro, seu trabalho, sua localização, seus horários, tudo dependia da vontade de outra pessoa. E mesmo assim era livre. Porque a liberdade que ninguém pode tirar é a liberdade de como você vê o que acontece, de que significado você atribui aos eventos, de como você responde internamente ao que o mundo externo faz. Marco Aurélio levou isso como princípio central de toda a sua vida filosófica. Você carrega alguma coisa desta noite que é do segundo tipo, que não depende de você, mas que você está tratando como se dependesse, que não pode ser resolvida agora, nesta noite, mas que continua rodando como se a solução fosse aparecer se você pensar o suficiente? Não precisa responder em voz alta, apenas reconhece. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que parece simples, mas que tem uma profundidade que cresce quanto mais você fica com ela. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não das suas circunstâncias. Dos seus pensamentos sobre as circunstâncias, não do que acontece, de como você vê o que acontece. Essa diferença é tudo. Você já sentiu isso na prática, mesmo que nunca tenha lido Marco Aurélio. Já passou por 2 momentos objetivamente similares e reagiu de formas completamente diferentes. Já viu alguém lidar com algo difícil com uma graça que você admirou e não conseguiu explicar. Já notou que em alguns dias o mesmo peso parece menor e que a diferença não estava no problema. A diferença estava em você. Marco Aurélio passava a vida inteira tentando cultivar essa diferença de forma intencional, não esperando que os bons dias chegassem. Trabalhando todas as noites, num caderno que ninguém iria ler, para que a qualidade dos seus pensamentos fosse menos dependente das circunstâncias externas. É um trabalho que nunca acaba. Ele sabia disso. É por isso que as meditações são repetitivas. Os mesmos temas aparecem dezenas de vezes, em variações ligeiramente diferentes, porque ele esquecia. Porque o dia vinha e trazia suas urgências e seus insultos e seus imprevistos e levava consigo a perspectiva que ele havia cultivado na noite anterior. E então ele escrevia de novo, voltava ao caderno, voltava aos princípios, voltava à pergunta essencial: o que depende de mim aqui? O que posso fazer? O que preciso soltar? Isso é a prática, não a chegada. A prática. Você ouve o silêncio ao seu redor agora, ou o que se aproxima de silêncio. Você está no primeiro plano. Você e sua respiração e este momento específico, que é o único que existe de fato. Os romanos tinham uma frase que Marco Aurélio amava: Nusquam est qui ubique est. Quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. É uma descrição precisa da preocupação. Ela tira você do presente e te coloca em todo lugar ao mesmo tempo.
No passado do que aconteceu e não deveria ter acontecido. No futuro do que pode acontecer e você precisa prevenir. Nas cabeças de outras pessoas, tentando adivinhar o que elas pensam. Em todo lugar, exceto aqui. E aqui é o único lugar onde a vida acontece. Você está aqui agora. Esta noite é para isso. O caderno de Marco Aurélio está aberto. Vamos descer. Deixa sua mente derivar um pouco. Não precisa segurar nada. Não precisa acompanhar cada palavra com atenção tensa. Você pode deixar que as ideias passem como a água passa, tocando as margens sem precisar ser retida. Imagine uma campanha militar. Não com o horror da guerra, com a quietude que existe entre as batalhas. Uma tenda. Uma lamparina pequena lançando uma luz que oscila com o vento que entra pelas bordas. O som distante de um acampamento enorme que está se preparando para dormir. Cavalos. Vozes baixas em idiomas diferentes. O rio Danúbio correndo com uma indiferença quieta em algum lugar no escuro. É aqui que Marco Aurélio escrevia. Não num palácio de mármore com mosaicos e fontes. Não num jardim filosófico de Atenas. Numa tenda exausto, longe de Roma. Longe das pessoas que amava, carregando o peso de decisões que afetavam a vida de milhões de pessoas que ele nunca conheceria. E mesmo assim abria o caderno, para si mesmo. Ninguém iria ler. Não havia audiência. Não havia admiradores esperando pelas próximas reflexões do imperador. Era apenas ele e a lamparina, e a tentativa honesta e cotidiana de não perder de vista o que sabia. Essa imagem importa. Porque Marco Aurélio não era um homem que havia resolvido a questão da preocupação de uma vez por todas. Era alguém que precisava se lembrar todos os dias. Que o esquecimento era parte da condição humana, tanto para o imperador mais poderoso do mundo, quanto para qualquer outra pessoa. Você também esquece. Você também sabe coisas que o dia faz esquecer. Sabe que a maioria das preocupações não se realiza. Sabe que já passou por coisas que pareciam impossíveis. Sabe que o tempo realmente passa e que aquilo que parecia enorme vai ficando menor na perspectiva da distância. Você sabe. E o dia vem e você esquece de novo. Marco Aurélio chamava a prática de escrever para si mesmo de hipomnemata, uma palavra grega que significa notas para a memória. Não era um diário no sentido moderno, não era um registro do que havia acontecido. Era um conjunto de lembretes sobre o que importava. Um retorno constante aos princípios, quando os princípios haviam sido obscurecidos pelo cotidiano. É exatamente o que estamos fazendo esta noite. Os estoicos tinham um exercício que chamavam de visão de cima. Marco Aurélio o praticava regularmente. Consiste em imaginar você vendo a sua situação de uma perspectiva cada vez mais ampla, até que a proporção real das coisas fique visível. Você tenta agora, se quiser. Não de forma forçada. Como um experimento gentil. Pensa naquilo que estava te preocupando quando você se deitou. Aquela coisa que estava rodando. Agora imagina você visto de cima, do teto do quarto. Você deitado com seus pensamentos. Depois do telhado do prédio ou da casa. A rua. O bairro. Depois a cidade inteira, com todas as suas luzes e seus ruídos e seus milhões de pessoas, cada uma com suas próprias preocupações desta noite.
depois o país. Um contorno familiar visto de uma altura impossível. Depois o planeta, pequeno e azul no escuro imenso do espaço, girando com a calma de quem faz isso há bilhões de anos. E aquela preocupação vista de lá não significa que não é real, apenas que tem uma escala e que você é maior que a escala dela. Marco Aurélio usava esse exercício constantemente. Escreveu sobre imperadores que vieram antes dele, sobre grandes conquistadores, sobre pessoas que tinham certeza de que seus nomes durariam para sempre. Alexandre o Grande, Júlio César, Augusto, Adriano. E olhava para onde estavam agora, no silêncio do passado, dissolvidos pelo tempo que dissolve tudo sem exceção. A conclusão não era: então nada importa. A conclusão era: então o que importa, importa agora, não depois. Não quando as condições forem melhores. Não quando você resolver aquela situação que parece urgente esta noite. Agora, tudo passa. Essa é talvez a observação mais antiga da sabedoria humana. Aparece em todas as tradições, em todas as línguas, em todas as épocas, sem exceção. Não porque seja uma consolação fácil, mas porque é uma constatação verdadeira sobre a natureza da realidade que cada geração precisa redescobrir por si mesma. Tudo o que você está sentindo agora, você já sentiu antes e não durou para sempre. Os momentos de alegria passaram. Os momentos de angústia passaram. Os dias que pareciam impossíveis passaram. Até aqueles que deixaram marcas, que mudaram algo em você de forma permanente, mesmo esses. O peso agudo deles passou. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma brutalidade honesta, que às vezes surpreende quem espera uma filosofia suave. Reflete com que rapidez os seres e os fatos passam e se esvanecem. A substância é como um rio num fluxo perene. As forças estão em transformações contínuas, as causas em mudanças incontáveis. Quase nada é estável. Não era pessimismo. Era a base da liberdade. Se tudo passa, então a preocupação de agora vai passar. E mais, se tudo passa, então este momento presente, este exato momento, também vai passar. O que significa que ele tem um valor específico que nenhum momento futuro pode ter. Porque é o único momento em que você está completamente vivo. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori. Lembra que você vai morrer. Soa sombria. Não era sombria para Marco Aurélio. Era, na sua prática, o mais eficaz de todos os antídotos contra a preocupação trivial. Porque quando você se lembra da mortalidade, a pergunta que emerge naturalmente é: isso que está me preocupando agora realmente merece este tempo que tenho? E a resposta, na maioria das vezes, é não. Não a maioria das preocupações. Não a maioria das coisas sobre as quais você perde horas desta noite. Não o e-mail não respondido. Não a opinião de alguém sobre você. Não o cenário catastrófico que você está construindo sobre algo que ainda nem aconteceu. Marco Aurélio escreveu que devemos olhar para a brevidade da vida não como uma maldição, mas como um orientador. Porque a brevidade é o que dá urgência real às coisas que realmente importam e dissolve a urgência falsa das que não importam. Você tem urgências falsas esta noite? Provavelmente tem. Todo mundo tem. A mente é extraordinariamente criativa na fabricação de urgências. É uma das suas funções mais antigas. Antecipar problemas,
manter o estado de alerta, nunca baixar completamente a guarda. Mas há urgências reais e urgências construídas. E a prática de Marco Aurélio era distinguir entre as duas com honestidade. Urgência real. Algo que exige ação agora, neste momento, que tem consequências, se não for endereçado imediatamente. Urgência construída. Algo que a mente decidiu tratar como urgente, porque antecipar e preocupar parece mais seguro do que soltar e confiar. A maior parte do que te mantém acordado à noite é do segundo tipo. Marco Aurélio entendia isso de uma forma que, para um homem do século II, era extraordinariamente sofisticada. Ele escreveu sobre a natureza dos julgamentos, sobre como a mente transforma um evento neutro em catástrofe pela adição de interpretações que não estavam no evento em si. Epicteto, sua principal influência filosófica, dizia: o que perturba as pessoas não são as coisas em si, mas os seus julgamentos sobre as coisas. Marco Aurélio levou isso a sério como ninguém. Cada vez que se perturbava, perguntava: o que eu adicionei a este evento que não estava no evento em si? Que interpretação minha criou esta angústia? O que aconteceria se eu visse a mesma coisa de outra forma? Não como técnica de auto-engano, como investigação honesta sobre a origem real do sofrimento. Você pode fazer isso com o que está carregando agora. Qual é o fato bruto da situação, sem as interpretações? Sem o que pode acontecer, sem o que as pessoas podem pensar, sem o cenário pior possível que a mente construiu com tanta eficiência. O fato bruto geralmente é muito menor do que o peso que a interpretação lhe deu. Você continua afundando no descanso. Marco Aurélio está escrevendo na tenda. A lamparina oscila. O rio Danúbio corre. A noite é fria. E ele escreve: não te perturbes. O que não depende de ti não pode te alcançar, a menos que você abra mestre a porta. E depois fecha o caderno. E dorme. E amanhã vai esquecer. E amanhã à noite vai escrever de novo. Isso é a prática. Isso é tudo. Você chegou a um lugar mais fundo. É o lugar que existe quando o dia finalmente perdeu a voz. Quando as urgências ficaram pequenas. Quando o corpo relaxou o suficiente para que a mente comece a trabalhar de outra forma, mais lenta, mais honesta, menos preocupada em resolver e mais capaz de simplesmente ver. Marco Aurélio está aqui com você, não de forma solene, de forma humana. Era um homem que tinha dores de cabeça crônicas e que escreveu sobre elas. Que tinha dificuldade para acordar de manhã e que precisava se lembrar todos os dias do valor do trabalho para sair da cama. Que se frustrava com a mesquinhez das pessoas ao seu redor e que precisava se lembrar repetidamente de ter compaixão porque a mesquinhez vem da ignorância e a ignorância não é culpa. Era, em resumo, um homem, com as fragilidades de um homem, com os esquecimentos de um homem. Com a distância entre o que sabia e o que conseguia praticar, que é a distância de qualquer ser humano que tenta viver de acordo com valores maiores que seus impulsos imediatos. Ele escreveu sobre isso com uma honestidade que ainda hoje surpreende. Não fingiu ter chegado.
escreveu sobre estar no caminho, sempre no caminho. A filosofia não era para ele um estado de iluminação alcançado. Era uma prática diária de retorno, de lembrança, de tentar de novo. Os estoicos chamavam esse retorno de ascesis, o exercício. Não no sentido físico, no sentido de que a virtude não é um dom, é uma habilidade. E habilidades se desenvolvem com prática, não com intenção. Você tem intenções boas. A maioria das pessoas tem. A questão não é a intenção, é o exercício cotidiano. Marco Aurélio tinha um exercício matinal que os estoicos chamavam de praemeditatio malorum, a premeditação dos males. Na prática, era assim. Antes de começar o dia, ele pensava nos problemas que provavelmente apareceriam, as pessoas que seriam difíceis, as situações que exigiriam paciência, os contratempos que poderiam frustrar seus planos. Não para alimentar a ansiedade, para o oposto. Porque quando você pensa antecipadamente sobre as dificuldades, quando você as vê como parte natural do dia, em vez de exceções injustas, elas perdem o poder de te tirar do centro quando aparecem. Você já as esperava. Você já decidiu como quer reagir. Você já fez a escolha quando estava tranquilo. E a escolha feita com tranquilidade é melhor do que a reação feita com perturbação. Marco Aurélio escreveu uma versão dessa premeditação que é de uma franqueza desconcertante. Ele dizia a si mesmo, todas as manhãs, algo assim: hoje eu vou encontrar pessoas intrusas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas. Elas são assim por ignorância do bem e do mal. Mas eu, que conheço a natureza do bem e do mal, não posso me deixar ferir por elas. Não era cinismo, era preparação. E havia uma segunda parte, ainda mais importante. Essas pessoas são meus semelhantes. Foram feitas para a cooperação, assim como eu. Fazer mal a elas seria fazer mal a mim mesmo. Isso é algo que só uma filosofia sofisticada consegue fazer. Manter a compaixão pela pessoa difícil, ao mesmo tempo em que se recusa a ser destruído por ela. Não porque você aprova o comportamento difícil, porque você entende de onde ele vem. Você tem pessoas difíceis na sua vida? Claro que tem. Todo mundo tem. E parte do que está te mantendo acordado pode ter a ver com elas, com o que disseram, ou fizeram, ou deixaram de fazer. Com a frustração de não conseguir que elas sejam diferentes. Marco Aurélio diria: você não pode mudar o que elas são. Você pode mudar como você responde. Esse é o único campo onde você tem poder real. Os estoicos tinham um conceito que Marco Aurélio usava com muito cuidado: o amor fati, o amor ao destino. A ideia de não apenas aceitar o que acontece, mas de querer que aconteça exatamente como acontece, com tudo que isso inclui. É uma ideia difícil. É uma ideia que pode soar absurda na primeira vez que você ouve, especialmente se estiver passando por algo doloroso. Marco Aurélio não dizia que a dor não existe. Não dizia que o sofrimento é ilusão. Dizia que a resistência à realidade gera um sofrimento adicional que não precisa estar lá. Há a dor do evento em si, que é real e inevitável. E há a dor da rejeição do evento, o sofrimento de que aquilo não deveria ter acontecido, que você adiciona por conta própria. A segunda dor é opcional. O luto é real.
A raiva de estar sofrendo é adicional. A perda é real. A revolta de que a perda aconteceu é adicional. A dificuldade é real. O julgamento de que a dificuldade não deveria existir é adicional. Você pode sentir a primeira sem a segunda? Não completamente. Não sempre. Mas mais do que você imagina. Marco Aurélio ficou nas fronteiras do Império por anos. Longe de Roma. Longe do sol mediterrâneo. No frio, num acampamento, governando um império à distância, enquanto lutava guerras que ele não havia escolhido. E não reclamava da distância nos seus escritos. Escrevia sobre o dever. Sobre o fato de que aquilo que está diante de você agora é o seu material de trabalho. Não o material que você escolheria. O material que está ali. Ele usava uma imagem que é de uma beleza contida. A do ator que recebe um papel que não escolheu. O bom ator não chora porque o papel não é o que ele queria. Pergunta: como faço este papel da melhor forma possível? Qual é o seu papel agora? Não no futuro. Não numa versão melhorada da sua vida. Agora, com o material que está diante de você, não como resignação, como pergunta genuína sobre o que é possível dentro das circunstâncias reais. Você pensa nas pessoas que importam para você, não com angústia. Apenas deixa os rostos virem com a suavidade que o estado de quase sono permite. Marco Aurélio escreveu muito sobre as relações, não de forma sentimental, de forma filosófica, que no fundo é mais profunda do que o sentimentalismo. Ele acreditava que somos feitos para agir de comunidade. Que o ser humano isolado é uma contradição em termos, como uma abelha separada da colmeia. Que o bem individual e o bem coletivo não são opostos, mas expressões um do outro. E por isso, a preocupação com o que os outros pensam de você, que é uma das preocupações mais comuns e mais corrosivas, tinha para ele uma resposta que era ao mesmo tempo humilde e libertadora. Faça o bem. Faça a coisa certa. E depois solta. Você não controla o que as pessoas pensam. Você controla o que você faz. E se o que você faz é genuíno, se é guiado por valores reais e não por performance, então o julgamento externo perde a capacidade de definir quem você é. Isso é mais fácil de dizer do que de viver. Marco Aurélio sabia disso. Escreveu sobre as dificuldades de não ser afetado pelos elogios e pelas críticas, com a mesma frequência com que escreveu sobre qualquer outro desafio filosófico. Mas a prática é possível. E cada vez que você age de acordo com seus valores, sem precisar de aprovação externa, o músculo fica um pouco mais forte. Marco Aurélio também escreveu sobre o sono com uma naturalidade que é em si mesma filosófica. Ele via o sono não como uma interrupção da vida, mas como parte dela. Como o momento em que o corpo retorna à natureza, em que a mente pode processar o que o dia trouxe, em que a cura acontece sem que você precise fazer nada para que aconteça. Dormir bem era para ele parte da prática filosófica, não um luxo, uma necessidade para que a mente que vai enfrentar o dia seguinte seja capaz de fazer as escolhas certas. Você está se preparando para esse sono agora. O espaço onde você está ficou mais suave, mais quieto. Marco Aurélio ainda está escrevendo na tenda, mas a lamparina está mais baixa. A noite está mais funda. As palavras ficam mais espaçadas.
ele vai dormir em breve. E amanhã vai acordar e tentar de novo. Isso é suficiente. Isso sempre foi suficiente. Você está mais profundo agora. Naquele lugar liminar onde os pensamentos têm outra textura. Mais fluidos. Menos urgentes. Chegam e vão com a leveza de quem não precisa ser retido. Marco Aurélio continua aqui. Mas agora ele não está falando sobre controle ou sobre a dicotomia. Está falando sobre algo mais fundo. Está falando sobre o que fica quando tudo o que é passageiro já passou. Porque a impermanência tem dois lados que frequentemente só enxergamos um. O lado que a maioria das pessoas vê quando pensa em impermanência é a perda. Tudo passa. O que você ama vai acabar. As conquistas se dissolvem. O tempo apaga. Esse lado é real. Não deve ser negado. Mas há outro lado que Marco Aurélio via com igual clareza. Se tudo passa, então os problemas também passam. Se tudo passa, então o sofrimento também passa. Se tudo passa, então esta noite difícil, esta semana pesada, esta fase que parece não ter fim, isso também passa. A impermanência não é unidirecional. Ela age sobre tudo. Sobre o bom e sobre o ruim. Sobre o que você quer manter e sobre o que você quer que vá embora. Marco Aurélio usava isso como âncora. Quando estava no pior de alguma situação, quando a campanha se arrastava e a exaustão era física e a saudade de Roma era concreta, ele escrevia: isso também vai passar. Não como negação, como fato. E quando estava num momento de alegria, de satisfação, de conexão real com alguém que amava, ele usava a mesma constatação de forma diferente. Isso também vai passar. Não como tristeza antecipada, como convite para estar completamente presente agora, porque agora é tudo que este momento tem. Há uma prática estoica que Marco Aurélio descreveu que é de uma elegância particular. Ela consiste em, quando você está com alguém que ama, sussurrar internamente para si mesmo: eu o amei. Não eu o amo no presente que tenta se segurar, mas eu o amei, no passado que já recebeu o presente como presente. Como se aquele momento já tivesse acontecido e você já estivesse olhando para trás para ele com gratidão. É uma forma de amar sem apego, de estar completamente presente sem a sombra do medo de perder. É uma das coisas mais difíceis que existem. É uma das mais libertadoras. Você tem alguém assim? Alguém por quem você poderia dizer, mesmo agora, eu o amei. Não porque foi embora, mas porque esse amor foi real e foi seu, e nada que aconteça depois pode desfazê-lo. Deixa essa sensação existir por um momento. Marco Aurélio escreveu sobre o cosmos com uma admiração que ia além da filosofia e tocava algo que se parecia com reverência. Ele dizia que somos feitos do mesmo material que as estrelas, que os átomos que compõem seu corpo já foram parte de outras formas, já foram pedra e planta e animal, e serão outras coisas depois. Que há uma continuidade no universo que transcende qualquer forma individual. Isso não diminuía a importância do individual para ele. Pelo contrário, se você é uma expressão temporária de algo que é eterno, então o que você faz com essa expressão importa. Não para a tua eternidade, não para o universo que é indiferente à sua escolha, mas para você. Para a qualidade do que é ser você, neste período específico em que você existe. Marco Aurélio era obcecado com a virtude.
Não no sentido moral e julgamental. No sentido grego original de arete, excelência. A capacidade de ser plenamente o que você é, de exercer ao máximo a função que é sua. Ele perguntava: o que é a excelência para um ser humano? E respondia: razão, cuidado, justiça, coragem, moderação. Não como regras externas impostas, como a natureza do ser humano sendo completamente ela mesma. Uma azeitona que amadurece completamente é excelente sendo azeitona. Uma corrente de água que flui completamente é excelente sendo água. Um ser humano que usa sua capacidade de razão e de cuidado ao máximo é excelente sendo humano. Você está sendo excelente no que importa? Não no sentido de perfeição, no sentido de direção. De que os seus dias têm uma orientação para o que você acredita que é bom. De que há coerência entre o que você diz que valoriza e como você vive. Marco Aurélio estava longe dessa coerência em muitos momentos. Ele mesmo escrevia sobre isso. Sobre a irritação que sentiu quando deveria ter sentido paciência. Sobre o ego que emergiu quando deveria ter emergido humildade. Sobre os dias em que a filosofia ficou na tenda e ele agiu como qualquer homem que reage, em vez de escolher. E escrevia: tente de novo amanhã. Não autopunição. Não deslize para a culpa que paralisa. Apenas amanhã você tenta de novo. Isso é o que está disponível para você também. Não a perfeição de hoje. O recomeço de amanhã. Você pensa no que importa para você. Não na lista de coisas que você acha que deveriam importar. No que realmente importa, nas horas quietas, quando o barulho baixa. As pessoas, provavelmente. Certos projetos. Certa qualidade de presença no que você faz. A sensação de estar alinhado entre o que pensa e o que faz. Marco Aurélio diria que essa lista já é uma filosofia. Que você não precisa de um sistema elaborado. Que a sabedoria começa com o reconhecimento honesto do que você valoriza e continua com a tentativa cotidiana de viver de acordo com isso. A tentativa. Não o sucesso permanente. A tentativa. Descanse com isso. O que importa pode esperar pelo dia de amanhã. Esta noite é para o descanso. Há uma imagem que Marco Aurélio usava repetidamente nas meditações, que é de uma simplicidade desconcertante. A imagem de um rio. A substância é como um rio num fluxo perene. Ele escreveu: as forças estão em transformações contínuas. As causas em mudanças incontáveis. Quase nada é estável. Pense num rio de verdade. Não a água específica que está passando neste momento, mas o rio como entidade. O rio Danúbio, que corria fora da tenda de Marco Aurélio, era o mesmo rio que havia corrido 1000 anos antes e que correria 1000 anos depois. Mas nenhuma das moléculas de água era a mesma. O rio era uma forma, não uma substância. Você também é assim. A pessoa que você é hoje não é feita das mesmas células que a pessoa que você era 10 anos atrás. Não tem os mesmos pensamentos. Não tem as mesmas certezas. Não tem os mesmos medos. Há algo que persiste. Uma forma, uma continuidade de experiência que você chama de eu. Mas o conteúdo está sempre mudando. E se o conteúdo está sempre mudando, então apegar-se ao conteúdo de agora, como se fosse permanente, é uma forma de resistir à sua própria natureza. Marco Aurélio não dizia isso para causar angústia existencial.
dizia para libertar. Porque se você é um rio e não uma pedra, então o que está te pesando agora não é o que você é. É o que está passando por você agora. E o que passa por um rio não para o rio, apenas passa. Os estoicos tinham uma prática chamada Negative Visualization, a visualização negativa. Consiste em imaginar com clareza a ausência das coisas que você tem e ama. Não para criar tristeza, mas para restaurar a gratidão que o hábito apaga. Quando você tem algo há muito tempo, você para de notar que o tem. A presença de quem você ama se torna fundo, se torna parte do cenário esperado. O fato de ter saúde deixa de ser percebido porque a saúde é, por definição, a ausência de algo notável. A visualização negativa reverte isso. Imagina por um momento que isso não está aqui, que a pessoa não está, que a saúde não está, que a capacidade de pensar e sentir não está. E então retorna ao presente onde está. E o que estava invisível de repente fica visível de novo. Marco Aurélio praticava isso com frequência. Escrevia sobre acordar de manhã e pensar: hoje pode ser o último dia. Não como catástrofe, como forma de ver o dia com os olhos de alguém que o recebeu como presente e não como garantia. Você pode fazer isso agora, de forma suave. Pensa em uma coisa que você tem na sua vida que se tornou tão habitual que você parou de notar. Uma pessoa, uma capacidade, uma situação que antes parecia improvável e que agora parece apenas normal. Imagina por um segundo que não está. E agora, ela volta. Como você a vê agora? Isso é o que Marco Aurélio estava tentando cultivar toda a noite naquela tenda. Não a tristeza do que pode se perder. A gratidão pelo que está aqui, enquanto está. Há uma outra dimensão da impermanência que Marco Aurélio explorava e que é menos óbvia. A impermanência não apenas age sobre as coisas externas. Age sobre você. Você não é o mesmo que era há 10 anos. Nem há um ano. Nem, em sentidos importantes, há um mês. As opiniões que você tinha com tanta certeza foram revisadas. As feridas que pareciam permanentes cicatrizaram, pelo menos parcialmente. Os medos que pareciam intransponíveis foram alguns deles transpostos. As capacidades que você desenvolveu não existiam antes. Isso significa que o que você é agora também vai mudar. A versão de você que acorda amanhã terá dormido sobre tudo isso. Terá processado sem saber. Terá chegado ligeiramente diferente ao dia seguinte. Marco Aurélio acreditava profundamente nisso. Acreditava que o ser humano é, por natureza, capaz de mudança. Que a rigidez do caráter não é destino, mas escolha. E que a escolha de mudar, de aprender, de corrigir o que está errado, essa escolha pode ser feita em qualquer momento, incluindo agora. Você pode ser diferente amanhã do que é hoje. Não porque vai se esforçar muito, porque vai dormir e processar e acordar com uma perspectiva ligeiramente renovada. O sono é parte do trabalho. Esta noite é parte do trabalho. Descanse. Você está quase lá. O sono está chegando de verdade. Pode sentir nos espaços entre os pensamentos, que ficam cada vez mais largos, cada vez mais silenciosos. Pode sentir no peso diferente do seu corpo,
que não é mais o peso da tensão, mas o peso do afundamento, da entrega. Marco Aurélio está aqui uma última vez, não para ensinar, para estar presente. Como um acompanhante que ficou junto com você até aqui e que agora pode descansar também. Ele deixa uma última coisa. Não uma lista, não um sistema, uma distinção. A distinção entre cuidado e preocupação. Você pode se importar profundamente com as pessoas que ama sem se destruir, antecipando o que pode acontecer com elas. Você pode levar a sério o seu trabalho sem ser consumido pela ansiedade sobre os seus resultados. Você pode reconhecer os riscos reais da sua vida sem passar as noites construindo cenários de cada um deles. O cuidado é uma qualidade de presença. É uma atenção que você dá ao que está aqui, ao que importa, ao que está vivo agora. A preocupação é uma fuga do presente para um futuro imaginário, onde as coisas já deram errado. São coisas completamente diferentes. O cuidado alimenta. A preocupação drena. O cuidado é ativo. A preocupação é circular. O cuidado te aproxima do que importa. A preocupação te afasta do único momento em que você pode de fato agir. E você pode ter um sem a outra. Marco Aurélio escreveu uma frase que chegou até hoje com toda a sua força intacta. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Não é uma promessa de que tudo vai ficar bem. É uma observação sobre onde a força real está. E a força está em você. Não nos eventos. Não nas circunstâncias. Não na aprovação de outras pessoas ou no sucesso de seus planos. Em você. Na qualidade dos seus pensamentos. Na direção da sua atenção. Na escolha que você pode fazer em qualquer momento de retornar ao presente em vez de ficar perdido num futuro que ainda não existe. Tudo é passageiro. A preocupação é passageira. Esta noite difícil é passageira. O peso que você chegou carregando quando se deitou é passageiro. E o sono que está chegando também é passageiro, o que significa que ele tem um valor específico neste momento exato. Aproveita. Seu corpo está completamente solto agora. Cada expiração leva consigo um pouco mais daquilo que não precisa ser carregado esta noite. Seu rosto está suave. Sua mandíbula está solta. Seus ombros desceram. Há um peso bom em cada membro. O peso do relaxamento verdadeiro. Marco Aurélio, lá na tenda às margens do Danúbio, está fechando o caderno. A lamparina vai se apagar. O rio continua correndo no escuro, como continuou antes desta noite, e continuará depois. Amanhã haverá novas dificuldades, novas oportunidades de esquecer o que sabe, novas oportunidades de lembrar. Mas isso é amanhã. Agora é o descanso. Agora é o sono que chega como o fim natural de um dia vivido, com suas falhas e suas tentativas, e seus momentos de presença, e seus momentos de distração. Isso é suficiente. Tudo o que passou, passou. Tudo o que vai vir a seu tempo. Aqui e agora, neste momento que também vai passar, e que existe completamente enquanto existe, a paz. Dorme. O caderno está fechado. A preocupação pode esperar até amanhã. E amanhã você vai descobrir que a maioria delas se dissolveu por conta própria, enquanto você dormia. Porque tudo passa. Inclusive a noite. Inclusive o peso. Dorme.
Há uma coisa que Marco Aurélio escreveu perto do final das suas meditações que chegou até hoje com uma força particular. Ele estava refletindo sobre os imperadores que vieram antes dele, sobre os grandes homens e mulheres de Roma e de além de Roma, sobre as pessoas que acreditaram que suas realizações as tornariam permanentes. E escreveu: onde estão agora? Não com sadismo, com uma quietude que é o oposto do medo, porque a resposta, claro, é: desapareceram. Dissolveram-se no tempo que dissolve tudo. Até os mais poderosos, até os mais lembrados, até os que construíram monumentos para durar milênios. O tempo é mais longo que qualquer monumento, e a lição não era: então não tente. Era: então faça por razões reais, não por razões de permanência. Faça porque é certo, não porque vai ser lembrado. Cuide porque você se importa, não porque vai ser reconhecido. Haja com virtude porque a virtude é a natureza humana, sendo completamente ela mesma, não porque vai deixar um legado. Esse é o padrão mais alto que existe. E é também o mais libertador, porque remove a necessidade de aprovação e de permanência do centro da sua motivação. Você faz as coisas porque é certo fazê-las. Ponto. Marco Aurélio governou com esse princípio. Não perfeitamente, nenhum governo o é. Mas com uma consistência que ainda hoje, quase 2000 anos depois, faz dele uma referência de liderança filosófica. Ele vendeu joias do palácio para financiar uma guerra que o povo precisava que fosse travada. Dormia em camas simples quando podia dormir em leitos de ouro. Gastava tempo filosófico com questões práticas de governança que outros imperadores delegariam a burocratas. Não porque estava construindo uma imagem, porque essa era a forma correta de fazer. Você também faz coisas porque são corretas? Não por reconhecimento, não por recompensa. Porque é o que há para fazer com o material que está diante de você? Provavelmente sim, mais vezes do que você lembra. Os atos de cuidado que ninguém viu. As escolhas difíceis que você fez em silêncio. As vezes que você poderia ter escolhido o caminho mais fácil e escolheu o caminho mais honesto. Marco Aurélio diria que esses momentos são os mais importantes. Que o caráter não se revela nos grandes gestos públicos, mas nas escolhas pequenas e privadas. E você tem caráter. Não perfeito, mas real. Isso é o que fica quando o passageiro passa. O que você é. O que você escolheu ser. A orientação que você deu à sua vida. Mesmo que imperfeita, mesmo que inconsistente, mesmo que ainda em desenvolvimento. Isso não vai embora. Isso é o que Marco Aurélio estava cultivando naquela tenda todas as noites. Não a imortalidade. Não o legado. Apenas a clareza sobre o que é certo fazer hoje, com este material, nestas circunstâncias. E então dormir. E amanhã tentar de novo.